eu queria que você me ajudasse a entender o que está acontecendo. E talvez você já esteja sabendo, talvez não, mas entre 1883 e 1889, Ingersoll Lockwood, diplomata e advogado norte-americano, escreveu sobre as Marvelous, maravilhosas, no sentido de Marvel mesmo, no sentido mágico, jornadas ao submundo do barão William von Trump, Baron William Trump, que por sinal é o mesmo nome de Baron William Trump, filho de Donald Trump. Esse aqui é o autor do livro Ingersoll Lockwood. Ele também escreveu The Last President, or 1900, em português, O Último Presidente ou 1900. As Aventuras de Barão Trump, conforme você vê aqui embaixo. Viagens e Aventuras e também as Marvelous, ou Maravilhosas, Jornadas Underground. Repare que ele usa o termo Marvelous, de Marvel, que significa algo sobrenatural, como que um sinal mágico. Daí vem também o símbolo da Marvel, dos super-heróis. O símbolo e o nome, evidentemente. Assim, um detalhe muito importante que deve ser lembrado é o seguinte. John G. Trump foi um tio nuclear, digamos assim, do Donald Trump. E é muito interessante a história dele, porque ele foi simplesmente o cara que, 2 dias depois da morte de Nikola Tesla, foi encarregado pelo FBI para analisar os artefatos de Tesla, Nikola Tesla mesmo, que estavam sob custódia do governo. E ele ficou 3 dias analisando sozinho tudo que o Tesla tinha. E foi ele que disse depois, num relatório, ou concluiu, que nenhum dos artefatos constituiria um perigo em mãos hostis. E há quem diga, como no livro de Troy Anderson, The Trump Code, que existe uma relação entre viagem no tempo, Nikola Tesla e a linhagem Trump, e o futuro da América. Isso explicaria as semelhanças do pequeno barãozinho Trump, tanto no seu nome, Baron William Trump, com o filho de Trump, William Baron Trump, e as semelhanças estéticas, de aparência, e também todo o restante das coincidências, digamos assim. Se você comparar, o Barão Trump de Ingersoll Lockwood tem muitas semelhanças com o Baron Trump, filho do presidente Donald Trump. Além do nome, que é William Baron, e do personagem que é Baron Wilhelm Trump, né? William Baron Trump, Baron William Trump. A diferença, especialmente, é que basicamente você tem algumas semelhanças muito interessantes. A sobrancelha é bastante grossa, a bochecha apontada em diagonal, né, como bem marcada aqui conforme no desenho, forma do nariz e a expressão, né, muito interessante que está na própria Wikipedia, que é essa daqui, é a mesma expressão que você tem no desenho. E no desenho está escrito que esse é o único retrato autêntico de William Heinrich Sebastian von Trump, que teria sido feito em pintura a óleo, segundo está escrito aqui embaixo. Esse seria o único retrato. E ele é muito parecido e ele usa alguns trajes muito interessantes que a gente vai abordar aqui. Alguma simbologia muito curiosa. Mas as semelhanças chamam a atenção. Só que o personagem do Ingersoll Lockwood, ele é baixinho. Enquanto que o filho do Trump, conforme a gente pode ver aqui, é bem alto. Ele tem aproximadamente 2 metros de altura. Que a gente pode ver aqui. A questão da sua altura. O fato de ser invertido com o barãozinho, né? O pequeno Trump das aventuras de Ingersoll Lockwood chama atenção. Não pelo fato dele usar o símbolo do panteão de Agartha no seu peito. Como assim? Nós já vamos ver isso. Nem pelo fato dele usar um Buda no seu braço esquerdo ou esse símbolo aqui na sua vestimenta. Não pelo fato de que o livro de René Guénon, O Rei do Mundo, que é extremamente influente entre os pensadores dessa ala política, também use um Buda nessa edição, Editora Edições 70, que também utiliza esse símbolo aqui, tanto na primeira página quanto na última página do livro, que nós já vamos ver o que é. Mas calma, fica até o fim que vai valer a pena, tem muito mais. Então a gente tem uma diferença crucial, né, entre os dois Barons William Trumps, ou William Baron Trumps. O do Ingersoll Lockwood é baixinho, enquanto que o filho do Trump é bem alto. Ok, essa imagem aqui está melhor para a gente ver.
Vamos ver o símbolo, especificamente. É interessante que na história é retratado que ele vai para o submundo, para o mundo subterrâneo, para debaixo da terra, e encontra civilizações diferentes lá dentro. Também é interessante o fato de que Donald Trump tem falado de uma Era Dourada. E a Era Dourada fala de conceitos profundamente ligados ao paganismo. Na mitologia grega, especificamente, a Era Dourada é a primeira das 5 idades da humanidade descrita por Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias. Foi um tempo de paz e abundância e imortalidade, governado por Cronos, que é Saturno na mitologia romana. Foi instituído o culto a Cronos, associado à Era Dourada, venerado como um deus da agricultura e do tempo. Seu reinado mítico simbolizava uma harmonia entre os humanos e deuses. Deuses aqui são aqueles que os antigos, nas religiões pagãs, chamavam de deuses. Essa era a Era Dourada. Festivais como a Saturnália, celebrada em honra a Saturno, Cronos, rememoravam a Era Dourada. Durante esses festivais, as normas sociais eram relaxadas e havia um senso de igualdade, enfim. Tá? Então a gente está falando de ciclos cósmicos, de um retorno ao paganismo, onde a Era Dourada é associada a um paraíso terrestre. Existe uma ordem esotérica, iniciática, de magia, totalmente voltada para a magia, chamada a Golden Dawn, ou Golden Dawn, que significa aurora dourada, o amanhecer dourado. A aurora é o amanhecer, né? Então, fala disso basicamente. Segundo a editora Madras, que lançou ela aqui no Brasil, tem lá no Instagram todo esse post, a ordem precursora do renascimento do paganismo é a Golden Dawn, ok? Está escrito aqui embaixo também que a Golden Dawn, ou Ordem Hermética da Aurora Dourada, foi fundada na Inglaterra em 1888 por 3 visionários. Aqui está o nome deles. Pioneira no renascimento do paganismo, a Golden Dawn moldou profundamente os estudos de ocultismo e magia. Então, ela juntou muitas escolas iniciáticas e o conhecimento que elas tinham sobre magia e juntou todas elas e formou a Golden Dawn. Ela é uma sociedade secreta focada em magia, basicamente, que é a base, a essência da religião pagã. O paganismo era focado na magia, nas práticas mágicas. Por isso tinham sacrifícios rituais de várias formas. Mas chamam atenção para o nome, Golden Dawn, Aurora Dourada, muito parecido com o discurso que Donald Trump tem feito. Inclusive fez no seu discurso de posse sobre a Era Dourada. Notícias aqui na Band. Trump anuncia a Era de Ouro. Protecionismo e tecnologia são a base da Era Dourada, diz Trump. Então, ele usou esse termo realmente, né? Golden Age, tá? Durante o seu discurso de posse, o que é bastante curioso. Onde o filho de Trump, o Barron Trump, que você vê aqui à direita, é o mais alto da foto, chamou muito a atenção, fazendo inclusive alguns sinais que chamaram a atenção de quem estava mais atento no dia, ok? Eu gostaria de lembrar um trecho do que foi dito no livro das maravilhosas, ou Marvelous, aventuras do Barão Trump. Eu cito muito o Marvelous, eu grifo muito o Marvelous, porque o termo correto, se fosse falar maravilhoso no sentido de algo belíssimo nesse sentido, seria wonderful, a palavra, e não marvelous. Marvelous está ligado a Marvel, que está ligado à magia, basicamente. Bom, mas basicamente ele desceu então para o submundo nessas aventuras. Isso são contos infantis ficcionais para criança. Mas em uma dessas histórias, é retratado o seguinte, que eu já mostrei aqui, e eu vou repetir esse trecho, se você não gravou bem. E agora eu vou ler para vocês o que está escrito nessa página aqui, 93. O livro tem 270 páginas, essa é a 93. E eu vou ler essa parte aqui, daqui até aqui, para você ver. Posso até colocar algumas imagens aqui que nós vamos gerar. Não posso dizer a vocês, queridos amigos, que sentimento estranho tomou conta de mim quando entrei neste jardim espectral, onde trepadeiras fantasmagóricas se agarravam em fões e figuras fantásticas às treliças escuras, e onde lírios altos, mais altos que a penugem do Eider, ficavam eretos como espíritos condenados ao silêncio eterno, negados até mesmo à fala do perfume,
e onde enormes cachos de crisântemos nevados, formas fofas e emplumadas, pareciam pressionar seus corpos macios, juntos, como grupos de celestiais banidos em uma espécie de desespero silencioso, enquanto sentiam o calor e o brilho da luz do sol lentamente e gradualmente abandonando suas almas, onde mais abaixo, grandes rosas, com pétalas nevadas mais brancas que as conchas do mar, pendiam imóveis, explodindo com esforço ansioso, como se estivessem ouvindo algum sinal que dissolveria o feitiço colocado sobre elas e lhes devolveria a luz do sol, e com ela sua cor e seu perfume. Onde mais abaixo, canteiros de violetas branqueados como nuvens felpudas pareciam envoltos em tristeza silenciosa pela perda do perfume celestial que havia sido deles na terra, onde, acima das cabeças dos lírios, disparavam longos, finos e espectrais caules de girassóis quase invisíveis, carregados em suas extremidades com cachos de flores nevadas, assim suspensos como rostos brancos, olhando para baixo através do ar silencioso e esperando pelo sol que nunca veio, e ainda mais alto por cima e acima dessas flores espectrais, entrelaçando-se e envolvendo-se, e caindo em forma de festão e guirlanda, rastejavam e corriam, como longas filas de fantasmas em fuga, vinhas fantasmagóricas com flores fantasmagóricas, dobradas e torcidas e enroladas em mil formas e figuras estranhas e fantásticas que a luz branca com suas sombras escuras tornava vivas e meio humanas, de modo que apenas o movimento e a voz eram necessários para fazer este jardim parecer povoado de espíritos tristes, banidos para essas câmaras subterrâneas por crimes terríveis cometidos na terra e condenados a esperar 10.000 anos antes que a luz do sol, sua cor e seu perfume fossem devolvidos a eles novamente. E basicamente, então, o livro vai falar sobre seres condenados, caídos, armazenados, aprisionados no submundo, que depois de 10.000 anos, seria uma referência à Atlântida Hiperbórea, enfim, começam a nascer agora como seres humanos, quando esse livro foi escrito, anunciando essa situação. Bom, basicamente, o que nós vimos aqui foi um trecho falando sobre um grupo de almas que estavam presas no submundo, esperando um amanhecer dourado para voltarem à superfície. Comparados aos anjos caídos, comparados aos seres que desceram ao submundo e esperavam um amanhecer dourado para uma nova era dourada. E é curioso que, como eu disse, o barãozinho Trump use um colete sacerdotal por baixo da sua túnica, e aqui ele utilize o símbolo que é exatamente o símbolo do panteão agartino. Então a gente tem uma relação direta do panteão de Agartha, ou seja, os deuses de Agartha, a cidade subterrânea, que foi descrita por Helena Blavatsky na Teosofia e por René Guénon no seu esoterismo tradicionalista. Aqui, por exemplo, os símbolos comparados, né? Esse símbolo aqui que a gente vê, e na minha mão a gente tem esse tridente virado para cima. Bom, eu perguntei ao DeepSeek se existe um símbolo na forma de tridente voltado para cima como um número 3 deitado, como esse que nós vimos, que representa o panteão agartino. Me refiro ao panteão de deuses de Agartha, representado em tradições esotéricas, como o tradicionalismo e a teosofia. E a resposta foi que sim, o número que foi descrito, um tridente voltado para cima, semelhante ao número 3 deitado, está associado ao panteão agartino e ao reino espiritual de Agartha em várias tradições esotéricas, incluindo o tradicionalismo de René Guénon e a teosofia de Helena Blavatsky. Esse símbolo é conhecido como o Trishula agartino, ou tridente de Agartha, e carrega significados profundos dentro dessas correntes. Bom, então ficou bem claro aqui, primeiro que você tem que fazer as perguntas certas para IA, você tem que saber um pouco do assunto, pelo menos, para fazer as perguntas certas, mas quando você faz as perguntas certas, a IA te responde de maneira satisfatória. Então eu perguntei se existe esse símbolo, claro que eu já havia feito a pesquisa e já havia chegado próximo dessa resposta. E o ponto é que o autor teosofista Vitor Manuel Adrião, que é um seguidor das ideias de Blavatsky, de Helena Blavatsky, tá? E escreveu
escreveu sobre o panteão de Agartha também, os deuses que vivem no submundo e que são os deuses de Agartha. Aqui o símbolo do tridente também voltado para cima. Aqui nós temos alguns desses seres considerados divindades de Agartha representados. Aqui toda a simbologia ocultista relacionada a essa forma de esoterismo. Se você reparar, tem até uma kundalini escrótico testicular aqui. Ok? E basicamente, então, aqui nós temos essa questão, né, toda. Muito curiosa, tá? E isso mostra que o Ingersoll Lockwood, quando desenhou o seu Baron Trump, o seu barãozinho Trump, ele queria dizer alguma coisa. De fato, ele foi para o submundo. A gente tem a conexão aqui com René Guénon, com Helena Blavatsky, conforme eu tenho ensinado no nosso conteúdo fechado. Quando eu falei de como funciona essa estrutura de poder dessa nova direita internacional, né, dessa falsa direita, que utiliza o esoterismo ocultista de Helena Blavatsky, num segundo nível, e o tradicionalismo dos filósofos da escola tradicionalista esotérica, do perennialismo, que são principalmente Fritjof Schuon, René Guénon e Ananda Coomaraswamy. O Ananda é hindu e o René Guénon e o Fritjof Schuon são sufi, ou seja, são muçulmanos esotéricos, que têm um projeto de liderar o ocidente cristão, controlar as massas, governar as massas. Então esse controle se dá em 3 níveis, basicamente. Os tradicionalistas esotéricos da escola de René Guénon, principalmente, mas você vai ter ali Júlio Zévola, etc. Nomes como Olavo de Carvalho, Alexandre Dugin, Steve Bannon, dos Estados Unidos, todos eles são esotérico-perennialistas. O próprio Rei Charles, na Inglaterra, também é. Toda essa linha que hoje defende Trump, forma a base do Trump, está principalmente nessa pirâmide aqui. Abaixo deles, você vai ter, basicamente, a Loja Branca. A Loja Branca são os esotéricos da Grande Fraternidade Branca, daquela ufologia que canaliza coisas, sabe aquela ideia de nova era segundo a visão de Blavatsky, segundo a visão teosófica, teosofia. Tá? Então você tem aqui, basicamente, os esotéricos também, que vão pegar aquelas pessoas que simpatizam com esses assuntos e vão canalizá-los para debaixo dessa elite principal, que são os tradicionalistas perennialistas sufi. Tá? Então, essa é a pirâmide do poder hoje utilizado por esse grupo. E lá embaixo você vai ter toda a massa exotérica. A massa exotérica, que no conceito, inclusive citado muito por Guénon, são as grandes religiões, o pessoal secular, principalmente os cristãos católicos e evangélicos, que não são conscientes desse processo, que se deixam manipular, se deixam levar pelo topo da pirâmide aqui, da Loja Branca e dos tradicionalistas. É isso, basicamente, tá? Então você vai ter toda essa estrutura de poder aqui, e aqui a gente tem os fundadores do perennialismo, né? René Guénon, Ananda Coomaraswamy e Fritjof Schuon. Né? Enfim, eu explico isso em detalhes em aulas. Bom, mas o fato é que a gente tem uma conexão agora entre aquela figura que aparentemente parece representar o filho do Trump, que foi descrita por Ingersoll Lockwood, esse diplomata e advogado aqui, entre 1893 e 1899, nos seus livros, falando muito sobre o Baron Trump, aqui, com uma simbologia que fala de Agartha mesmo, segundo a visão ocultista esotérica, tá? O símbolo principal no centro dele aqui, citado ou feito referência em obras como O Rei do Mundo, de Guénon. Tá? Aqui também tem um Buda ao lado, né? Que talvez faça referência a uma raça de seres muito pequenos que ele encontrou lá no interior da Terra, tá? Quando foi lá. Mas não é só isso, a coincidência não acaba por aí. Tá? Eu não sei se esse vídeo vai ficar no ar, já vou avisando, vai depender de como que ele vai conseguir permanecer aqui no YouTube ou não, né? Mas eu encontrei, por exemplo, um relógio raro à venda, uma antiguidade, que olha só o nome dela, ou dele, no caso, Ingersoll Trump, tá? Ingersoll Trump Pocket Watch. Tá? Então é um relógio antigo, tá? Feito nos Estados Unidos, com o nome Ingersoll, que é o nome do autor, e o nome
Trump. E não é o único, tá? Existem outros, como esse daqui no Museu Britânico, British Museum, no site do Museu Britânico. Esse aqui é datado de 1930 a 1940, dessa década, tá? Ingersoll Trump, mais uma vez, que faz mais uma conjunção, né? Uma junção entre o nome de Ingersoll e o presidente Trump. Então a gente está descobrindo mesmo as coisas, tá, pessoal? A coisa está vindo à tona. Está bem claro isso, que há uma relação entre esse novo poder que surge com uma era dourada que está vinculada ao ocultismo esotérico, que está relacionada com a veneração a um panteão de deuses do submundo e que vem trazer essa era dourada para a Terra, fazendo o renascimento do paganismo. Esse nome, Golden Dawn, é também o nome de um partido que faz parte dessa nova direita da Grécia, que é totalmente neonazi. Ele foi considerado, passou a ser considerado organização criminosa, que tem o mesmo discurso que o Trump tem feito nos Estados Unidos, totalmente voltado para anti-imigração, e ele acabou sendo responsável pelo desaparecimento de mais de 100 imigrantes na Grécia e pelo assassinato de um rapper que fazia oposição ao partido. Tá? Ele é considerado hoje uma organização neonazista na Grécia e criminosa. Como você pode ver aqui na página da Wikipedia do partido, né, o símbolo deles faz clara referência aos símbolos nazi, e eles queriam trazer gestos similares ao que a Alemanha fez na época do Hitler, né, na época do bigodinho, e hoje essa ideia, esse partido chamado Golden Dawn, Aurora Dourada, olha só, Aurora Dourada, também defendia na época um retorno ao neopaganismo helênico. Hoje o grupo se considera protetor do cristianismo ortodoxo grego, porque eles perceberam que eles precisam ter a massa a seu favor, como a Rússia fez com a Igreja Ortodoxa, embora sua base ideológica tenha sido intelectuais pertencentes ao grupo satanista e tradicionalista esotérico. São as duas coisas, assumidamente, tá? Não estou aqui rotulando eles disso. Eles são o grupo Yuzinski como Alexander Dugin, cadeira hoje titular na Universidade de Moscou, né? Se tornou, enfim, e é o conhecido como o guru de Putin. Em milhares de notícias você vai ler ele sendo chamado dessa forma, muito antes da Rússia se tornar o que é hoje. Mas o fato é que esse grupo aqui fez a mesma coisa. Ó. No passado eles quiseram adotar o retorno ao paganismo como religião oficial, tá? O paganismo helênico, e proibir a entrada de cristãos dentro do partido, além de descrever o marxismo como uma cria judaica cristã. Tá? A Aurora Dourada opõe-se à presença de imigrantes na Grécia. Tá? Não vou nem ficar mostrando isso daqui para não dar problema, mas basicamente o seu líder foi preso. O seu líder acabou conseguindo entrar no parlamento de Atenas, pois eles obtiveram 5,3% dos votos em 2010, fazendo um forte discurso anti-imigração, muito parecido com o que está sendo feito nos Estados Unidos. E a Aurora Dourada, que é o mesmo termo, o mesmo nome da sociedade secreta de magia, Golden Dawn, basicamente, é o mesmo nome, conseguiu obter 5,3% dos votos, e aí o seu líder, que é o Nikolaos Michaloliakos, entrou e fez aquela saudaçãozinha, aquela mesma que o Elon Musk fez quando o Trump ganhou, ou que agora o Steve Bannon, que é perennialista esotérico, seguidor de René Guénon, fez também no evento lá dessa falsa nova direita. E é isso, pessoal. Tenho muito mais para mostrar, na verdade. Mas se você quer fazer aulas fechadas sobre isso, entre no nosso conteúdo fechado. O link está na descrição. Tá? Conteúdo fechado Conspiratorium. E eu tenho feito lives explicando detalhadamente esses processos. Então, essas são só algumas descobertas que nós fizemos relacionadas a isso. Se você quer entender isso, para não ser parte dessa massa exotérica que apoia incondicionalmente uma elite esotérica teosófica, teosofista, da Helena Blavatsky, que também é controlada, operando debaixo de uma elite tradicionalista esotérica guénoniana, é bom você começar a ter essa informação. Eu não sei se esse vídeo vai ficar no ar, se ele vai ficar aberto, então assista e compartilhe o máximo que você puder enquanto ele está no ar, porque esse tipo de conteúdo tem sofrido muita perseguição nas redes sociais, porque eles são donos de grupos de mídia, eles são donos do X. Ah, o X, né? Tem um detalhe também, deixa eu explicar. Essa aqui é a Roda da Fortuna, que é a carta 10, ou X, do tarô de Aleister Crowley.
a roda da fortuna, que parece o símbolo utilizado pelos eurasianos, a turma do eurasianismo, da quarta teoria, lá da Rússia, que hoje é bem aliada de Trump, na verdade. Essa é a carta X, o X é a roda da fortuna do tarô de Aleister Crowley. E o símbolo que eles utilizam lá na Rússia também é utilizada em uma carta do tarô de Aleister Crowley. E o que eu tô achando muito curioso é o fato que eu não consigo mais achar essa carta na internet. Se alguém quiser achar e colocar o link aí nos comentários, tá? Simplesmente ela sumiu. Estou procurando aqui, tá? Nem no Google, nem em outros mecanismos de busca, a gente está encontrando a estrela do caos de Aleister Crowley, que antes eu achava facinho, né? Inclusive por isso que eu coloquei, ainda bem que eu coloquei ela num vídeo, né? Tá? Se você não viu, está lá no canal Márcio Pichel, tá até estreando um vídeo agora enquanto eu tô gravando, tá? Que a gente está transferindo os vídeos que eram do Nuvem News ali pro canal Márcio Pichel, onde eu falo dessa estrela do caos, e ali tem a carta do tarô de Aleister Crowley num PDF que eu tinha feito, que é essa daqui, ó, basicamente, tá? Então, se inscreva lá no meu canal também, que é um canal novo, né, Márcio Pichel, enfim, vai estar aqui, ó, a estrela do caos usada como símbolo pela ala filosófica, ideológica, perennialista, esotérica, tradicionalista, guénoniana, evoliana, que governa a Rússia e agora os Estados Unidos também. É a estrela do caos. Lembrando que a nova ordem virá através do caos. Você pode ter certeza disso. Felizmente tem um evangélico que hoje está entrando para disputar a bancada evangélica no Brasil, que entendeu, deve ter visto algum vídeo meu, não sei, mas entendeu o que está acontecendo. Veja só o que ele disse, e aí a gente encerra o vídeo. Assine o Conspiratorium, que é o banco de dados da verdade, e você não vai se arrepender do que você vai conhecer em nosso conteúdo fechado, ok? Sobre esses assuntos. Tá tudo ali, meticulosamente detalhado, para você não ser feito de trouxa. Tá bem barato, inclusive, acho que é R$11,90 por mês, ou assinatura bienal por R$119, tá? 11/9, né? A ideia foi essa mesma, de referência aos números que eles gostam tanto de usar, o 9 e o 11, né? Mas é isso. O link está na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou se preferir já se torna vitalício lá no Instituto. As novidades estão chegando. Até o próximo vídeo. O anticristo, de acordo com a Bíblia, ele não será alguém vindo do progressismo. Não, esquece. Esquece. O anticristo, de acordo com os detalhes que a Bíblia dá do anticristo, ele virá do conservadorismo. Ele possivelmente virá da própria direita. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ser uma figura tão convincente que, se possível for, ele vai enganar até os salvos, até os escolhidos. Ora, a Bíblia diz que ele vai enganar Israel. Portanto, o anticristo é alguém pró-família, pró-Israel, ele é alguém pró-valores, ele é alguém que defende os nossos princípios, e lá na frente diz a Bíblia que ele vai se revelar como anticristo. Então, o anticristo não pode vir da esquerda, porque aí ele não vai me enganar. Ele não pode vir com ares progressistas, porque ele não vai me enganar. Agora, se ele vier com uma capa conservadora, Deus, Pátria e Família, opa, eu posso me enganar, porque ele veio com uma capa que me agrada. Então, assine agora o conteúdo fechado. Cronologia do Apocalipse, com Márcio Pichel do canal Além da Nuvem e Irmão Eduardo do canal Yeshua. Venha estudar os sinais e eventos descritos em Apocalipse, como os 7 anjos, os 7 selos, as trombetas, os cavaleiros e os eventos cataclísmicos dos últimos dias, sob uma perspectiva única que somente estes 2 canais poderiam lhe oferecer. Exploraremos juntos as metáforas e símbolos que carregam mensagens poderosas para o nosso tempo, além de discutirmos os sinais nos céus pela ótica astronômica, astronomia ancestral. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o significado dos tempos finais, à luz da Bíblia e do entendimento científico, histórico e mitológico. Juntos, vamos percorrer uma jornada que une sabedoria ancestral e descobertas modernas. Junte-se agora a esta jornada, pois o tempo está se cumprindo e o Apocalipse é muito mais do que um livro.
É um aviso e um chamado para todos nós. Assine agora a Cronologia do Apocalipse e participe de lives semanais exclusivas com os 2 canais, além de dezenas de aulas complementares do Instituto Licentia de Educação, apresentadas por Márcio Pichel, do canal Além da Nuvem. Shalom Adonai. Acesse o link na descrição desse vídeo para estudar comigo e com o Márcio.